Jussara Soares, quero começar contigo. Me chamou a atenção não só as falas do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro confirmando este envio de recursos de 2 milhões de reais a Eduardo Bolsonaro para que ele possa se manter nos Estados Unidos, sob a alegação de que o custo de vida lá é alto, mas me chamou a atenção o próprio advogado de defesa de Jair Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, fazendo menções a fatos ali. Se eu não me engano, ele falou, deu uma falhada ali no sinal, mas acho que ele estava se referindo àquela rede social Rumble, falou inclusive de Elon Musk e inclusão do nome do bilionário sul-africano que fazia parte do governo Donald Trump, mas agora já está com rusgas, em inquéritos da Justiça Brasileira. Jussara, queria ouvir o que você destaca deste quebra-queixo, tanto do ex-presidente Jair Bolsonaro quanto do seu advogado de defesa. Bem, Yuri, vou começar pela fala do advogado Paulo Cunha Bueno, que ele diz o seguinte, que não justifica, ele causa estranheza, assim, ele disse o fato desse novo inquérito, desse depoimento, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, visto que, segundo ele, não há fato novo, que o único fato novo que houve na avaliação dele foi a declaração do secretário de Estado americano, Marco Rubio, dizendo que poderia aplicar uma sanção ao ministro Alexandre de Moraes. Então, o Paulo Cunha Bueno faz essa relação. E aí ele diz que a defesa fica desconfortável com essa situação. E tem um detalhe também, que ele diz que Bolsonaro prestou todos os depoimentos, que ele até poderia ficar em silêncio, mas mais uma vez o ex-presidente tratou ali de responder todas as perguntas. Então, e aí ele fez essa crítica dura à abertura desse inquérito contra o deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. E aí, nesse depoimento, fica claro ali na declaração de Jair Bolsonaro, ele confirma que enviou 2 milhões para Eduardo Bolsonaro. E nesse detalhe, nessa entrevista aos nossos colegas, Yuri, ele diz que o seguinte, que Eduardo foi passar o carnaval lá e, diante da situação, resolveu ficar nos Estados Unidos e pediu ajuda ao pai. Este tinha sido, nos bastidores, era o argumento que já era apresentado para Bolsonaro dar este apoio financeiro. O que é investigado é se Bolsonaro está financiando esses atos ali, digamos, antidemocráticos de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. E o argumento é que ele está fazendo uma ajuda a um filho que tem 2 filhos, né, ao filho, aos netos, que estão vivendo nos Estados Unidos. Esse tem sido o argumento e Bolsonaro acaba falando isso, que depositou 2 milhões, fez um pix, né, para o Eduardo Bolsonaro, o seu filho que está nos Estados Unidos. E aí tem um outro ponto ali que chama bastante atenção também nessa declaração, que o advogado faz questão de dizer que as atividades do Eduardo Bolsonaro fora do país são de responsabilidade de Eduardo Bolsonaro, dizendo que Eduardo tem vida política própria e que não fica avisando ali dos seus passos para Bolsonaro. O advogado faz essa menção, mas aí Bolsonaro pede a palavra e diz que tem muito orgulho do trabalho que Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos. Me chamou bastante atenção esses detalhes e, claro, vou citar também a declaração de Bolsonaro sobre Carla Zambelli. Afinal de contas, a gente já sabia desse estremecimento de Bolsonaro com Carla Zambelli desde o final das eleições de 2022, até porque o ex-presidente costuma atribuir ao fato de Carla Zambelli ter perseguido um homem com uma arma na mão nos Jardins, no bairro de São Paulo, em plena luz do dia, a sua derrota. Ele coloca isso na conta ali da sua derrota. Então, Bolsonaro já está bastante distante de Zambelli, e agora com ela também fugiu e muitas vezes buscando uma comparação a Eduardo Bolsonaro, né, dizendo que vai ficar fora do país, também denunciando o que ela chama de censura, de perseguição que há aqui no país, mas Bolsonaro fez muita questão de marcar uma distância em relação à deputada Carla Zambelli. Disse, olha, não tem nada a ver com Carla Zambelli, eu não coloquei dinheiro no Pix dela, não tem nada a ver com isso. Tipo, é o clássico, me tire fora dessa, né? Porque não tenho nada com Carla Zambelli. Então esse é o recado ali, foram os pontos que eu destaquei dessa coletiva.